Oiê, você está me assistindo em vídeo, então provavelmente você vai perceber que a gente mudou um pouquinho de cenário, que hoje eu decidi gravar esse episódio para vocês aqui na fazenda. Para quem é curioso, eu moro no interior de Goiás. E bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Isabela Tavares e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Bom, primeiramente sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Biológicos por Cultura, aqui no Bioagrotech. E hoje a gente vai falar sobre biológicos nas leguminosas, ou seja, soja, feijão, amendoim. Se tem um grupo de cultura onde realmente os biológicos brilham, são nas leguminosas. Porque principalmente na soja, a gente sabe que é uma cultura modelo. A gente pode utilizar o biológico em quase todo o ciclo. E assim, a gente conhece as leguminosas principalmente por conta do bradyrhizóbio, né, da soja, porque ele é utilizado nesse micro-organismo há muitos anos, há décadas na verdade. Mas o que mudou é que hoje a gente tem um arsenal de biológicos bem completo para a gente usar desde o tratamento de semente até a fase reprodutiva. Então vamos descomplicar o manejo dessas culturas? Vem comigo! O Brasil é o maior produtor mundial de soja com mais de 160 milhões de toneladas por ano. Feijão e amendoim, a gente também sabe que são culturas estratégicas. Feijão para o mercado interno e o amendoim principalmente ali na região de São Paulo. Essas três culturas têm duas coisas em comum. Primeiro, elas são leguminosas, a gente já sabe disso. E a segunda é que elas formam uma simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio ali no solo. E isso realmente é ouro. Por isso que está super na moda falar de azospirillum, de bradyrhizóbio. Sabe por quê? Significa que a gente pode reduzir drasticamente a adubação nitrogenada de cobertura usando os inoculantes de qualidade. Mas, obviamente, um solo saudável por anos de cuidado, porque não existe milagre também, né, pessoal? Mas os biológicos em leguminosas, eles vão muito além da fixação de nitrogênio. Então, a gente vai falar de proteção de raiz, controle de lagarta, percevejo, doenças foliares e até mesmo nematóides. Bradyrhizobium japônico e Bradyrhizobium eucane são os protagonistas da soja. Então a gente vai começar por essa estrela que é o gênero Bradyrhizobium. Ele é uma bactéria que forma nódulos que são funcionais ali para a raiz da soja, né, para as leguminosas de forma geral, e fixa nitrogênio atmosférico, que uma boa nodulação ela pode fixar de 200 a 300 quilos por hectare de nitrogênio. E assim, é uma economia gigantesca em fertilizante nitrogenado, porque a gente sabe que hoje, nós, Brasil, somos muito dependentes de matéria-prima também que vem de fora. Então, se você ainda não utiliza aí na sua lavoura, ou não conhece, então passa a adicionar urgentemente no seu manejo. E como é que ela funciona? A bactéria ela vai penetrar nos pelos radiculares ali da raiz e induz a formação de nódulos, e dentro desses nódulos é transformado o nitrogênio atmosférico, o N2, em amônia, NH3. E a planta ela vai conseguir absorver, vai conseguir utilizar. Em troca, ela vai fornecer carboidrato, alimento para a bactéria. Então, essa é uma simbiose incrível que a gente tem no campo. E como é que é feita essa inoculação de forma correta? Usar sempre um produto de qualidade, uma concentração pelo menos 5 vezes 10 a nona células viáveis por dose, aplicar ou tratar a semente no dia do plantio, evitar a exposição ao sol, ao calor, porque lembra, elas não são como os bacilos que a gente já comentou, elas não produzem endósporo, que é aquela estrutura de resistência quando está em estresse. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pseudomonas, azospirillum, bradyrhizobium, porque elas são mais sensíveis. Então atenção para a compatibilidade. O bradyrhizobium ele pode ser muito sensível a alguns fungicidas, alguns inseticidas que são colocados ali no tratamento industrial de semente, por exemplo. Então, usa produto compatível ou aplica o inoculante ali no suco de plantio, mas sempre observa a tabela de compatibilidade que a sua empresa parceira de biológico vai fornecer para você. E o que casa perfeitamente com o Brad, né? Ela mesma. A bactéria Azospirillum brasilense, que é a queridinha do momento, a mais falada. Inclusive, os nossos vídeos mais virais em relação a Azospirillum. Azospirillum, ele não substitui o Bradyrhizobium, mas ele complementa, é um coinoculante. Ele fixa uma quantidade um pouco menor de nitrogênio, mais ou menos 20, 40 quilos por hectare,
Mas o grande benefício é a produção de hormônios vegetais, por exemplo, auxina, giberilina, citocinina, que vão promover o crescimento radicular. Então essa planta é conhecida como promotora, a planta não, né? Essa bactéria é conhecida como promotora de crescimento. E as plantas com o sistema radicular mais desenvolvido vão ter maior área de absorção de água e nutriente e assim vão tolerar mais estresses. Então a aplicação funciona como? Junto com bradyrhizóbio no tratamento de semente ou suco de plantio. E na soja a gente pode fazer no máximo 4 aplicações no ciclo, sendo 2 ali no solo, no plantio ou no plante-aplique, né? E a segunda ali no vegetativo, antes do fechamento de rua. Então, 4 aplicações no ciclo geral. Em feijão e amendoim, mesmo esquema. A diferença é que no feijão a gente usa o Rhizobium tropice como fixador principal. Mas o Azospirillum segue aí como coinoculante, né, como um promotor. Continuando no solo, outro micro-organismo super importante é o fungo Tricoderma, que geralmente a gente aplica ele no tratamento de semente, suco de plantio também, para proteger desde a germinação, porque ele vai auxiliar contra Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, e vários outros patógenos que estão ali no solo, principalmente se for uma área muito infectada. A dose ela vai variar de acordo com a recomendação do fabricante, mas assim, eu posso te garantir que tricoderma não falta nesse nosso mercado de biológico, viu? Só escolhe uma empresa idônea e de sua confiança. As leguminosas, elas sofrem também com nematóides. Nematóide de galha, meloidógene javânica, meloidógene incógnita, nematóide de cisto, que é o heteródera. Em áreas de rotação com algodão, geralmente a gente encontra o nematóide reniforme, o Rhotilenculus, que ele tem um formato de rim. Então, se você ainda não conhece, joga aí no Google nematóide reniforme que você vai achar. E o que acontece? O que a gente pode ter para ajudar nesses nematóides? Bacilos. Bacilos firmus, bacilos subtilis, amiloliquefaciens. Eles produzem vários metabólitos tóxicos para os nematóides e criam uma barreira biológica na rizosfera. Lembra de eu comentar que eles formam um filme de proteção nessa raiz? Pois é, e a aplicação, geralmente ela fica ali no tratamento de semente, aplicação no suco de plantio e reaplicações no máximo ali na fertirrigação ou no plante-aplique, se for viável e se a pressão realmente estiver muito alta. Ah, Isabela, mas como é que eu descubro qual nematóide que eu tenho na minha área? Primeiro, a gente pode observar visualmente. Geralmente o nematóide de galha, ele forma como se fosse um dedo, né? Essa junta do dedo aqui, essa bolinha. Porque ali a galha, né, é onde a fêmea deposita os seus ovos. E é um nematóide que se fixa ali. Ele não anda pela raiz assim como o Pratylenchus, que inclusive a gente consegue ver o aspecto do Pratylenchus como podre, né? A raiz fica mais porosa. Mas é claro, nada disso, essa avaliação visual não substitui uma análise de solo. E também tem fungos que podem auxiliar a gente, como Purpuricillium e Pocônia, pensando justamente nos ovos. Eles parasitam os ovos e se alimentam do juvenil 1, que começa a se desenvolver ali dentro do ovo mesmo. Então funciona bem nas áreas com histórico de alta infestação. Importante dizer que os biológicos para nematóide, eles são preventivos e de longo prazo. Então não espera um milagre nessas áreas que são altamente infestadas, porque o ideal é a gente fazer sempre safra por safra, combinar com rotação de cultura, cultivar resistente, manejo integrado. É uma junção de fatores. Ah, e eles não andam sozinhos, tá? Se tem nematóide, tem doença. Por isso a importância de adicionar um bacillus e um fungicida ali também no tratamento de semente. Falando em controle de pragas, a gente tem Bacillus thuringiensis, o BT, o baculovírus e os fungos entomopatogênicos. Mas vamos falar desses dois primeiros. O complexo de lagartas na soja é Anticárcia, Chrysodeix, Spodoptera, Helicoverpa, em soja, em feijão, são bem controlados pelo BT. Porque a toxina CRI ela é altamente específica para lepidópteros. A aplicação estratégica é monitorar a lavoura. O BT funciona melhor em lagarta pequena, L1, L2, meio centímetro ali. Se você aplicar nas lagartas grandes, a eficiência ela vai cair muito. E o dano, na verdade, já foi causado, ela já está se alimentando. Então pode e deve ser associado com inseticida químico para ampliar o espectro ou aumentar a eficácia. O que eu sempre falo? O químico dá o choque, e o biológico termina de matar, tem um diferente modo de ação. Já o baculovírus, principalmente o AGNPV, que é o núcleo poliedrovírus da Anticárcia, e o da Spodoptera, é um vírus que infecta só essa lagarta-alvo. É extremamente seletivo.
A lagarta ela vai ingerir o vírus ao se alimentar da folha tratada. E o vírus ele vai começar a multiplicar ali nas células intestinais, romper o tecido da lagarta e a lagarta vai morrer como se fosse uma água, né? Ela vai liquefazendo. E quando rompe essa célula, libera bilhões de novos vírus que vão infectar outras lagartas. E a aplicação geralmente é no início da infestação mesmo. Lembrar de colocar um bom volume de cauda e cobertura, aplicar no fim da tarde, porque o AUV degrada o vírus bem rapidamente. Então, assim, alguns produtos já têm protetor, mas melhor aplicar depois das 4 da tarde. Importante, o baculovírus ele demora de 5 a 7 dias para matar a lagarta, então o produtor precisa ter uma paciência. Não é um controle instantâneo, como o controle químico, que mata de um dia para o outro, mas ele é sustentável e vai se perpetuar por mais tempo. Algumas pesquisas mostram que o percevejo marrom, o Euquisto zeros, o percevejo da soja, Nesara viridula, e o percevejo barriga verde, o Dickelops, eles apresentam boa mortalidade com aplicação de metarrísio. Inclusive, muitas áreas que eu acompanhei utilizam o metarrísio para controle de percevejo castanho também. O que acontece? No percevejo castanho, eles adicionam o produto no suco de plantio ou no tratamento de semente. Pessoal, eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas aqui no podcast a gente costuma falar uns 15 minutos só. Eu ando excedendo esse tempo, deixando aí os episódios de 20 minutos, mas fica tranquilo, tá? Que a gente já está montando uma cartilha de um curso ou um mini curso, vai depender da demanda aí, e cada cultura vai ser abordada de forma específica, em módulos. Então a gente vai ter um módulo de, por exemplo, cultura da soja, inoculantes, biofungicidas, bionematicidas, bioinseticidas, mas assim, ao longo do tempo a gente vai lançar aí no Instagram, no TikTok para vocês. Então, fiquem aí por dentro. Logo mais tem material legal. Bom, voltando. E como é que o metarrhizium age nesse percevejo que está ali na parte aérea? O metarrhizium é um fungo que age principalmente em insetos que têm alguma parte do seu ciclo no solo. Então, ele vai auxiliar no percevejo também, vai ser aplicado na parte aérea, exceto o percevejo castanho, que a gente já falou que vai para o suco. Esse fungo vai ser aplicado na parte aérea. Como é que ele vai agir? O fungo vai penetrar na cutícula desse percevejo e vai colonizar internamente e matar o inseto entre 5 e 7 dias. Depende muito da umidade e temperatura ali do campo. O cadáver do fungo vai ficar coberto por esse micélio verde, que é bem característico do metarrhizium. Ele pode contaminar outros e até permanecer na área, porque esse conídeo vai voar aí pelo vento e vai ficar ali. Nessa série de biológicos por cultura, a gente está comentando rapidamente sobre o modo de ação de fungos, bactérias, mas se você tiver com dúvida, volta lá, que a gente tem episódios específicos para cada micro-organismo para você entender como funciona o modo de ação. Mas voltando. A aplicação é via pulverização foliar do metarrhizium. Então, quando atingir o nível de controle, e claramente precisa ser avaliado com pano de batida, mais ou menos 2 percevejos ali por metro, é bom aplicar no fim da tarde com adjuvante base óleo vegetal, se for possível. A compatibilidade com metarrhizium, metarrhizium a gente já utiliza com produto químico para potencializar no controle, né, e ampliar esse espectro aí. Mas tem que evitar alguns fungicidas, tem até alguns inseticidas que são bem fortes. Então consulta a tabela de compatibilidade do seu parceiro aí, da empresa parceira de biológicos. Um ponto importante é que o metarrhizium ele é um pouco mais lento que o químico, né? Assim como os biológicos de forma geral. Então é bom utilizar em rotação ou associação, especialmente quando a pressão de percevejo está muito alta. Outro fungo bem interessante para a gente utilizar é a Bovéria baciana, que também ajuda no controle de mosca branca, que aparece bastante na soja, mas no ciclo reprodutivo, ali no fim do ciclo, né? A aplicação é bem similar à de metarrhizium e a gente observa no início da infestação, é melhor fazer a aplicação, que a gente faz o monitoramento de 1 a 2 ninfas por folha, já pode começar o combate, volume alto de cauda para atingir a face inferior das folhas, porque elas ficam bem ali, e reaplicações semanais se for necessário, porque para bioinseticida a gente avalia o ciclo da praga. O ciclo da mosca branca é mais ou menos 15 dias. Então, 3 aplicações a cada 5 a 7 dias para a gente fechar esse ciclo da praga. Agora, falando de doenças foliares, né, e o bacilos também para controle de doença. A ferrugem asiática é um dos principais, né, problemas que a gente tem na soja. Mancha-alvo, mancha parda, oídio, cercosporiose, antracnose. A
A gente sabe que tem muita pressão. E as leguminosas, elas sofrem muito com essas doenças que podem, assim, diminuir drasticamente a produtividade, porque elas começam a crescer na folha, reduz a fotossíntese e aí a gente já sabe o que acontece no ciclo final, né? Que biológicos a gente utiliza nesse caso? Bacillus aminoliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus pulmilus, Bacillus velezensis, mas isso, claro, de acordo com o produto e a bula, que esses produtos são registrados por alvo, né? Então é bom observar antes de fazer a aplicação. E como é que essas bactérias agem, né? Elas produzem vários lipopeptídeos, substâncias mesmo, que vão inibir a germinação dos esporos e o crescimento fúngico desses patógenos ali na folha. Além disso, elas induzem a resistência sistêmica na planta, ou seja, a planta, como se fosse uma vacina, ela vai ficando mais forte. E a aplicação dessas bactérias é feita de forma preventiva. Então começa antes da pressão da doença. Na soja, por exemplo, a gente inicia as aplicações de bacilos entre V4 e V6 ali, antes do fechamento de rua. E repete 15 dias depois, de 15 a 20 dias, alternando o fungicida químico conforme o programa fitossanitário que você já utiliza aí. Mas a gente também consegue substituir mancozeb, clorotalonil, oxicloreto de cobre, que são multissítios, a gente só não substitui o sistêmico, em alguns casos, e a gente sabe que tem bom resultado. Alguns estudos mostram que o bacillus ele pode reduzir até 30%, 40% de severidade das doenças e até 80% da infestação quando utilizado preventivamente. E isso permite a gente espaçar as aplicações de químico e também reduzir o custo, às vezes por essa substituição, se for possível. No feijão, o bacillus ajuda a controlar a mancha angular, antracnose, ferrugem e em amendoim ajuda também no controle de cercosporiose. Então vamos recapitular, montando aí um programa prático? Então no pré-plantio, fazer uma análise de solo, uma análise de nematóide, porque se já tiver histórico na área, já prepara o Purpuricillium ou a Pocônia, que parasita os ovos, junto com bacilos. Lá no tratamento de semente, você vai adicionar Bradyrhizobium japônico ou Eucane, com Azospirillum brasilense, que vai ajudar na nodulação e também, obviamente, na fixação de nitrogênio e também na promoção de crescimento. Tricoderma para doenças fúngicas, bacilos, proteção radicular, com fungicida e inseticida se for compatível nesse caso. E o Metarrhizium, se tiver pressão de percevejo castanho ali no solo também. Entre V4 e V6, se necessário, reaplica o Azospirillum via foliar com tricoderma, mas só não esquece, só 4 doses. Se foram 2 ali no solo, vão ser 2 na parte aérea. Avalia a pressão de lagarta. Se tiver, já pensa aí em uma aplicação de BT e baculovírus. E nessa fase também, a gente faz a primeira aplicação de biofungicidas à base de bacilos. Pulando para o V4 e o V8, a segunda aplicação de biofungicida à base de bacilos, que a gente comentou sobre a substituição, né, em alguns casos aí, de mancozeb, clorotalonil, oxicloreto de cobre. E aí a gente fecha o ciclo vegetativo e entra no reprodutivo, ou seja, no início do florescimento. Então a gente vai começar a monitorar lagarto e percevejo, monitorar mosca branca, né, que a gente já pode fazer a aplicação de bovéria se precisar do nível de controle. Entre R3 e R5, Metarrhizium e bovéria, se tiver pressão de praga, BT e baculovírus. E para o controle final no R6 e R7, de percevejo e mosca branca, se for necessário. Então vamos para a dica da semana? Como é que a gente descobre se a nodulação realmente funcionou? Se o Bradyrhizobium, se o Azospirillum realmente agiu da forma como a gente gostaria? Então, lá entre V3 e V6, faz uma avaliação de nodulação. Arranca as plantas aí de 10 pontos diferentes da lavoura, coleta essas raízes e os nódulos também e pesa esses nódulos para comparar com a área de biológicos, faz a contagem e faz a pesagem. E observa se esses nódulos eles estão só nas raízes laterais ou se está na principal também. Porque quanto mais longe da raiz principal, mais dificuldade de nodulação a planta teve. Aí, claro, observa no interior do nódulo, porque ele tem que estar vermelho ou rosado, porque isso indica que realmente a planta está fixando nitrogênio de forma ativa. Se a nodulação estiver ruim, o ideal é fazer mais uma adubação nitrogenada aí, de cobertura, com mais uma dose de azos e de brad. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A soja, né, as leguminosas são um ótimo exemplo para a gente utilizar o controle biológico de uma forma muito mais inteligente. E me conta aqui
na caixinha do Spotify ou até no nosso Instagram, @bioagrotech.podcast. Qual você acha que vai ser a cultura da semana que vem? Já compartilha com aquele amigo produtor de soja, de feijão, de amendoim. E se você tem alguma experiência ou alguma dúvida também, deixa aqui pra gente, ou lá no nosso Instagram, ou no TikTok também. A gente está bem ativo no TikTok, então já deixa o seu comentário, a sua experiência e até a próxima!